Sejam bem-vindos ao Faithful Talk BR. Fala, nação Faithful! Estamos aqui mais uma vez para gravar o seu podcast semanal do 49ers e o que eu tenho para dizer é jogo ruim, show ruim, estádio ruim. Quem estava lá e realmente deveria estar no palco era 49ers e Green Day. Infelizmente, os bons ficaram de fora. Mas estamos aqui hoje para comentar um pouco de tudo que aconteceu na temporada com o André. Fala, galera, tudo bem com vocês? E graças a Deus acabou essa temporada. Estamos aqui também com o Matheus. Aparentemente, para chegar no Super Bowl 60, tudo que precisava era ser medíocre ou ruim. E haters, né, e comentários ácidos de lado. Antes de começar o podcast, queria pedir para vocês seguirem a gente aí nas redes sociais, Faithful Talk BR. Estamos aí no X, né, antigo Twitter, Instagram, YouTube, e você também pode nos encontrar em todos os agregadores aí de podcast. Então, dá essa força pra gente tem gravado aí, tentando trazer vários conteúdos aí na off-season também para matar a saudade até setembro chegar. Então, segue a gente, compartilha também com aquele seu amigo que às vezes não tem um time, compartilha com seu amigo que é torcedor do 49ers e compartilha também com seu amigo, às vezes, que ganhou o Super Bowl e aí a gente vai falar mal do time dele, compartilha para eles ficarem com raiva, porque a gente já tá com raiva mesmo. Então, bora lá pro episódio. Então, pessoal, primeira coisa que a gente quer falar nesse episódio, né, de recapitulação, antes da gente ir para a nossa temporada, vamos falar do assunto do nosso último podcast, que são os prêmios do NFL Honors, né, aqueles prêmios que dão para o melhor jogador do ano, que dão para o melhor jogador ofensivo, coach do ano e etc. E aí, a gente veio aqui, né, para trazer para vocês, provavelmente vocês já viram, mas se não viram, os prêmios foram o MVP, ou Most Valuable Player, né, o jogador mais valioso da liga. O vencedor foi o Matt Stafford, o quarterback do Los Angeles Rams. Que, nossa, acho que todo mundo acertou, né? Eu acho que não teve ninguém que pensou diferente dessa vez. Todo mundo apostava nisso aí, né? Mas foi uma votação muito próxima com o Drake May, né? O Drake May ficou por poucos pontos. Para quem não sabe como funciona essa votação, os repórteres lá, né, que são selecionados pela NFL, eles votam quem é o primeiro, segundo e terceiro colocado lá na classificação individual de cada repórter, e isso dá uma quantidade de pontos diferenciada. Acho que, se eu não me engano, se o cara colocar ele em primeiro, ele ganha 5 pontos, se colocar ele em segundo, ganha menos, se colocar ele em terceiro, ele ganha 1 ponto. E acho que o desempate foi coisa de 2 ou 3 pontos, assim, de um para o outro, né, do Drake May para o Matt Stafford. Sim. Mas isso aí é tudo bem justo, esperado, né? Justo e pela performance do Super Bowl, a gente sabe que não, a votação é anterior, mas eu vi um negócio interessante, né? O Matthew Stafford e é um bom argumento para a defesa dele como MVP, né? Ele meteu 8 touchdowns e acho que nenhuma interceptação contra essa defesa de Seattle nos últimos jogos que eles tiveram. Então, ele talvez foi um dos poucos quarterbacks que conseguiu Produzir, né? produzir contra essa defesa, que é uma sacanagem mesmo, né? Historicamente foda e, enfim, né? Uma pena. E a torcida aí de Seattle tava achando que o Darnold talvez poderia brigar, não recebeu nenhum voto, tá? Então toma essa aí. Viu, André? André! Ele ganhou o prêmio mais importante aí, máximo respeito ao... Concordo com você. Mais importante é o Lombardi. Mas vamos lá.
O outro prêmio, né, foi o jogador defensivo do ano, e quem venceu foi o Miles Garrett, o defensive end do Também Cleveland acho que Browns. unanimidade no acerto. Votação Unanimidade, né? unânime, É, unânime. É raro ter uma unanimidade, raro, né? raro. E assim, acho que uma coisa que a gente pode ver aí, né, o cara quebrou o recorde de sacks, o cara é um absurdo jogador, acho que ninguém contesta esse prêmio dele mesmo, né? Mas mostra que ter só um jogador não adianta, né? A defesa de Seattle aí que foi, tipo, absurdamente, é uma defesa aí que a gente vai se preocupar pelos próximos anos. Fez muito mais, não teve um jogador aí, mas, né, disputando, mas o Myles Garrett sozinho não faz verão, né? Né? Exatamente. O jogador ofensivo do ano, infelizmente, foi o Jackson Smith-Njigba, né, que é o wide receiver de Seattle, que, se eu não me engano, inclusive saiu machucado do Super Bowl, né? Não sei se foi Mais um nada efeito sério. da subestação A do Levi subestação não Stadium. perdoa ninguém, né? Então, ele ganhou o prêmio, acho que já era esperado, a gente tinha alguma esperança também, talvez, para o McCaffrey, né? Mas até no último episódio, os meninos falaram que assim, se o McCaffrey tivesse corrido melhor, né? Talvez É, ele estaria disputando, mas o feito do Indigba foi realmente um grande feito, né? Então sim, era esperado também. exatamente. O calor ofensivo do ano foi o wide receiver do Panthers, foi aquele nome difícil, né, que ele tem, que é o Tairoa Teitaroa McKinnon. McKinnon. Tetinha. Acho que, se eu não me engano, também foi a opinião de vocês no último podcast, não foi, Sim, que eu não estava sim, sim. presente? Foi justo, né? Foi de Uhum. fato o melhor calor, assim, na minha opinião. E assim, ressuscitando o Bryce Young, né, que era um quarterback que muita gente aí já estava entregando as pontas, desistindo, Então, eu acho que ainda é, viu, gente? Ele só, enfim, só tá mascarado, né? tá fingindo bem. Vamos ver, né? É o E aí o calouro defensivo do ano também do Cleveland Browns, assim como o Myles Garrett, linebacker, o Carson, o André vai saber Schweisinger. falar o nome dele melhor porque ele gosta dele, Schweisinger. né? Mas é o Carson Schwarzenegger. 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 Carson, no nome dele não é esse, mas para ficar mais fácil é o Carson Schneider. Schwarzenegger. O André fez um comentário legal sobre ele, né? Pelo menos eu achei no último podcast. Você esperava ele para os 49ers, né, André? Mas Eu acho que na que. real foi a Bárbara que falou Foi a isso, né? Bárbara? É, Que esperava ele para os 49ers, mas assim, na posição que o 49ers estava, era um jogador que provavelmente é, não chegaria e não valeria a pena pegar ele antes. Então, assim, desde o draft ele já era disparado o melhor linebacker da classe. sem dúvida. Coisas, né, que nosso... Uhum. O nosso comeback player of the year, né? Aquele jogador que deu a volta por cima, vindo uma temporada não brilhante, mas veio para uma temporada boa esse ano, foi o nosso Christian McCaffrey, nosso running back aí dos 49ers. Aqui E a que custa? Assim, né? A subestação não atingiu ele. Aparentemente, ele é blindado contra os efeitos eletromagnéticos. Mas, né, e também foi um jogador que a gente criticou no começo da temporada, né? Foi um jogador que a gente sim, falava, parece que tá correndo com o freio de mão puxado, não tá dando aquelas dibradas que ele dava antigamente. He lost the elusiveness. Exatamente, né? E outra coisa é que foi uma temporada, né? Voltando lá no jogador ofensivo do ano, que os meninos falaram, né? Que se ele tivesse corrido melhor, talvez ele ganhasse o prêmio. Não foi um jogador que correu tanto, apesar de ser running back, mas que no jogo aéreo, principalmente, contribuiu muito e ajudou produziu muito, muito o Brock Purdy e o ataque dos 49ers, né? sem dúvida. O treinador do ano, né? Eu acho que agora esse prêmio faz até um pouco mais sentido. A gente queria que fosse o Shanahan. Fazia muito sentido ser o Shanahan por tudo que ele passou e onde que ele chegou. Lembrando que esses prêmios eles só contam para a temporada regular. Então, né, o Shanahan ficou em terceiro da divisão, chegou lá nos playoffs com o time todo machucado. Mas quem ganhou o treinador do ano foi o Mike Vrabel, né, nos Patriots. E aí eu até digo uma coisa, tá? Eu vou adiantar.
que o treinador assistente do ano, o vencedor foi o Josh McDaniels, que Também foi o dos coordenador Patriots. ofensivo também dos Patriots. Sim. E nessa votação, eu quero até perguntar se faz sentido o meu pensamento, queria que vocês falassem, porque ganharam os dois, né? E realmente o trabalho deles foi muito bom. O Patriots só não foi a seed 1 porque o Broncos passou ali no final, mas foi um time que ficou ali na seed 2, chegou no Super Bowl, né? Mas eu acho que nessa votação, a NFL tem lá a lista de repórteres, de pessoas importantes, influentes da liga que votam para esses prêmios. E eu acho que na cabeça dessas pessoas, eles pensam assim: eu vou votar para MVP. Vou votar aqui no. O cara até pensa às vezes: vou votar no Drake May, que é o quarterback dos Patriots. Aí chega no Coach of the Year, ele fala: nossa, eu vou votar no Mike Vrabel. O cara fez o Patriots mudar da água pro vinho. Assistente do ano, o melhor coordenador para mim, que foi o coordenador ofensivo Josh McDaniels, do Patriots. Aí ele volta naquele voto dele lá, Drake May, ele fala: calma aí. Se esse cara teve o técnico do ano e se esse cara teve o coordenador ofensivo do ano, será que ele não teve uma ajudinha a mais? Ah, quer saber? Eu vou mudar meu voto. Não vai ser mais Drake May, vai ser Matt Stafford. Eu acho que rola essa compensação. O que vocês também acho. pensam sobre Também isso? acho. Eu não acho que só rola pro bem, como rola pro mal também. Por exemplo, eu não vou dar o técnico do ano pro Shanahan, porque olha o jogador que o cara tem. Então, assim, Sim. eu acho que rola isso pro bem e pro mal. É aquela faz compensação, sentido. né? No futebol, pelo menos é a impressão que eu tenho. Porque geralmente, assim, às vezes você tem 2, 3 jogadores de um time, sei lá, do ataque desse time que destacam, e aí, tipo, os 3 não ganham prêmio. Sempre um ganha e o outro fica fora, e aí fica aquele sentimento de injustiça, né? Mas é tipo no futebol, né, da bola redonda lá, que a gente vê às vezes um juiz faz uma marcação errada, antigamente quando tinha VAR, fazer uma coisa muito errada, e às vezes parece que no outro lance ele quer, se ele deu cartão vermelho para um time, qualquer Compensar, né? faltinha ele quer dar cartão vermelho para outro time, então minha impressão é essa, né? Mas enfim, continuando, tem outros 2 prêmios que aí todo mundo meio que esquece um pouco, porque não são prêmios de jogo em si, né? Não, um é de jogo, que é o protetor do ano, que geralmente é um prêmio para OL, né? E quem ganhou foi o Joe Tooney, que é o guard do Chicago Bears. Ele não cedeu nenhum sec na temporada, né? É um fato interessante. Então ele ganhou o protetor do ano. E o outro prêmio, que aí não tem relação com o jogo em si, mas tem a questão de popularidade, mas também é um prêmio que se dá para alguém que fez um trabalho interessante na comunidade. Quem ganhou esse prêmio, que é o Walter Payton, Man of the Year, foi o Bob Wagner, né, o linebacker dos Commanders. É um cara que está aí quase aposentando, já jogou pelo Seahawks, pelo Rams e agora está lá nos Commanders. E é um prêmio para isso, né? Alguém que fez uma contribuição pela comunidade lá dele. Comunidade, isso. E aí eles têm o direito de colocar um petzinho, né? Talvez vocês já viram um petzinho. É legal, né? Acho super legal. Quem Parece eu lembro... parece o Darth Vader. Quem eu lembro, assim, de cabeça que tem isso aí era o Drew Brees, o Russell Wilson, tô falando de caras aposentados aí. Quem mais? O Dak Prescott tem. Dak Prescott, então... O Arik Armstead também ganhou, se não me engano. Eu acho que ele tem, por causa da eu lembro que ele lá, concorreu pelo 49ers vários anos. Eu não sei se ele chegou a ganhar, mas... Ele ganhou. Ah, não, mentira. Ele ganhou, mas acho que ele ganhou quando ele já tava no... Ele tava no... Jaguars. Ah, sei lá, não sei. Foda-se. Nem isso é quando o jogador do 49ers ganha, né? Tem que sair do 49ers pra ganhar. Então, é isso, né, galera? Tirando aí a pistolada no final, a raiva que subiu. Esses aí foram os prêmios na temporada, né? O recap do último episódio. E a gente vai falar agora um pouquinho do recap da nossa temporada do 49ers. Então, pessoal, agora vamos falar do resumo da temporada, né, do 49ers, como que a gente ficou aí classificado, alguma coisa sobre os jogos. O 49ers terminou com 12 vitórias e 5 derrotas, ficando em terceiro da NFC West. A gente empatou com o Rams, né, em recorde, mas aí por critério de desempate nós ficamos em terceiro da divisão. E foi a temporada do quase, né? A narrativa que a gente tem que foi a temporada do quase. O time foi uma máquina ofensiva, mas a defesa
como a gente teve vários desfalques, não foi muito bem, e aí na hora do vamos ver, deixou a desejar, né? E aí só trazer um dado interessante para vocês estarem cientes no final aí da temporada, um DVOA, né, que a gente sempre fala que é estatística ajustada, e também considerando os playoffs, o nosso time terminou com o terceiro melhor ataque em DVOA e a defesa lá nos piores 5, né? Enquanto isso, Seattle teve a melhor defesa, quebrando o gráfico, e os Rams tiveram o melhor ataque, quebrando o gráfico também. Então, assim, foi uma divisão que claramente foi a melhor divisão da NFL. E, assim, o Super Bowl, se pudesse, eu creio que teria sido Rams e Seahawks, porque foram 2 times muito bons essa temporada, mas como não dá, por questão das conferências, Seattle avançou e, infelizmente, levou o Super Bowl na nossa casa. Então a gente dividiu a temporada dos 49ers em 5 arcos, né, que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar, para relembrar até qual era o sentimento que a gente estava vivendo semana a semana. Então o arco 1, né, que a gente chamou aí de o início perfeito até o primeiro tropeço. Então a gente começa a temporada, né, pegando aí da semana 1 a 4, a gente começa jogando fora de Seattle, contra Seattle, ganha, então somos campeões do Super Bowl. Ganhamos de Seattle. Chorem. O segundo jogo também foi fora contra o Saints, então assim, foi um começo animador, né? 2 jogos fora, ganhamos 2. Pegamos no outro rival de divisão em casa, que foi o Cardinals, ganhamos. E aí pegamos o Jaguars em casa e perdemos do Jaguars. E assim, 4 jogos muito apertados. Um jogo estranho, né? Esse do Jaguars, que na real, assim, uma informação importante aí, que na semana 2, a gente já perde o Purdy, né? Ele vai ficar 8 jogos aí fora, ou mais, né? Acho que ele fica mais de 8 jogos. E aí esse jogo contra o Jaguars, ele volta, mas volta mal, né? Então foi uma partida, assim, achei muito ruim do Purdy. Eu lembro que nitidamente sentindo ainda, né? Exatamente. Muito fora de ritmo, errando, não estava recuperado da lesão. Agora a gente sabe, né? Mas ali bateu um cagaço real. Falei assim, meu Deus do céu. Assinamos com um cara que não vai fazer mais nada. Exatamente. A sina do Garópolo voltou, né? Exatamente. Mas ainda bem que, né, depois ele voltou bem e tudo, né? E aí nessa brincadeira aí a gente já perdeu, né? Foi nessas semanas aí que a gente já perdeu as principais peças da defesa, né? E teve um cara aí que teve 2 sacks em 3 jogos que jogou, que foi o Nick Bosa. E ele terminou em quarto do time com mais sacks. O cara jogou 3 jogos e terminou em quarto. Então, assim, nossa defesa realmente estava deplorável. Esse é o nosso 49ers. Esse é o nosso 49ers, né? E enquanto isso aí também o nosso Fred Warner jogou apenas os 6 primeiros jogos, então não foi aí que a gente perdeu ele, mas foi logo depois. Então é isso, começamos 4-1, foi um pouco, né, meio uma mistura de sentimentos, mas a gente estava vivo. E aí o segundo rapidinho, Pedro, só porque nessa altura aí, a gente ainda tinha uma perspectiva de que, tipo assim, eu acho que a gente não tinha perspectiva que talvez tivesse um elenco esburacado, que faltava peças no ataque, embora o ataque estivesse produzindo, e nem que a defesa fosse tão fraca igual era. A gente ainda estava, tipo assim, bem iludido, né? Meu Deus, tipo, por mais que a gente tenha perdido por Jaguars, tá, a gente tá ganhando, né? 3-1, mas então vambora, pra cima deles. E a gente chamou o segundo arco, né, que foi da semana 5 até a semana 9, de a montanha russa de outubro. Né? A gente começa, então, perdemos para o Jaguars, 3-1, a gente pega o Rams, né, na casa deles, e a gente ganha do Rams. Né? Esse dia foi louco. Esse dia foi louco, a gente foi pro overtime, né? Se eu não me engano, nesse Foi. jogo. Ah, pera, menção honrosa, né? A gente foi na primeira semana que a gente cortou, inclusive, a ruína do time nas últimas temporadas, que foi o Jake Moody, né? Exatamente, né? Nem lembrava do Jake Moody. Graças a Deus, não dá pra esquecer. De lembrar desse cara mais. O Jake Moody, ele jogou
Ele jogou um jogo só com a gente, não foi? Porque ele Foi. começou E machucado. foi daquele jeito, né? E Foi assim, um ele errou. jogo aí. Ele errou Ele tudo e mais um pouco no jogo que ele participou. E, tipo assim, acho que até o Shanahan falou, cara, não dá, mano. Não É consigo mais passar sacanagem, o né? pano. Eu acho que não foi o Shanahan, não, viu? Acho que o Shanahan tava. Acho que alguém falou assim pra ele, teve que falar aqui, não dá mais pra defender. E assim, a gente teve 3 kickers então na temporada, né? E assim, o Pinheiro e o Gay, o Matt Gay, que jogou pra gente, foram ótimos, né? Tanto em field goal quanto extra point. E assim, voltou aquela máxima que eu falo, que é tipo assim, a gente não tem que ficar preocupando com o kicker. Qualquer um que a gente colocar ali tem que fazer o trabalho dele e pronto. O time não deve fazer esforço para isso. Nessa hora a síndrome do pânico começa até a pitar com medo do Shanahan e do Lynch não ouvirem esse podcast e pensar, e se a gente draftar um QB no terceiro round? Então a gente ganha do Rams, né, no overtime. E logo depois a gente perde para o Buccaneers, que estava sendo a sensação ali do momento. É. O povo falando que o Baker Mayfield poderia ser o MVP da MVP, temporada. né? É. E depois que eles ganharam da gente, morreram, né? Então, assim. Não, eles serviram para matar o Warner. O 49ers é o time do contra, é isso. Eles ganham de Seattle na semana 1, ganham do Rams, e aí perde para Tampa Bay, mas logo em seguida a gente ganha dos Falcons, e aí depois a gente perde para o Texans, por aquele jogo que, assim, que a defesa do Texans amassou a gente, né? Amassou e assim, o ataque não sabia o que fazer, o ataque dos caras também não estava bom, mas conseguiram ganhar, fazer o suficiente. E por fim, né, o último jogo desse arco aí, da semana 9, foi contra o Giants, que a gente ganhou. E assim, foi um dos poucos jogos que foi muito tranquilo pra gente nessa temporada. Porque, se eu não me engano, na minha opinião, teve 3 jogos que foram muito tranquilos, né? Alguns foram ok, administrados, mas foram 3 jogos muito tranquilos, e o Giants foi um desses jogos. Sim. E aí termina, né, o arco da montanha-russa, porque foi uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota. E a gente entra no terceiro arco da nossa temporada, que foi a arrancada de novembro, da semana 10 à semana 14. A gente começa esse jogo no movimento ainda, esse arco no movimento ainda da montanha-russa, perdendo para o Rams. Só que depois disso a gente ganha do Cardinals, a gente ganha do Panthers, a gente ganha E a dos gente Browns. ganha do Panthers que tinha acabado de ganhar dos Rams. Sim. Foi isso ou foi depois? Agora eu não lembro. Deixa eu ver agora aqui. Eu sei que eles passaram um sufoco, né? Porque foi um jogo que o Purdy teve algumas interceptações, mas ganhou o jogo. E aí todo mundo ficou assim, nossa, mas o 49ers está perdendo para o Panthers, como assim? E na outra semana, se eu não me engano, o Rams pega e o Stafford sofre, eu acho que 3 interceptações. Foram 3 interceptações. E aí o pessoal falando, calma aí, mas o Stafford, o Purdy ganhou. A gente ganhou deles e o Rams perdeu em seguida. Isso. Foi. E aí o Rams teve um jogo bem parecido com o nosso, com interceptações do QB, só que eles não ganharam, né? E aí nisso aí acendeu um alerta, tipo, será que esse Panthers aí é alguma coisa? Será que esse Panthers está se transformando no meio da temporada, né? Sim. E depois disso a gente pegou o Cleveland Browns. Foi um jogo que o placar é até um pouco mentiroso, porque... mentiroso assim... Foi um jogo tranquilo, porque o Browns não conseguiu fazer nada, mas demorou para o 49ers engatar. Então, assim, no final foi um jogo tranquilo, mas quem assistiu esse jogo sabe que foi um pouco emocionante, porque a gente estava sofrendo contra a defesa deles e eles não faziam nada, depois que a gente começou a fazer pontinho a pontinho e distanciou no placar. Logo depois disso, né, semana 14, foi o bye. E depois disso, né, o 14º jogo da temporada foi contra o Titans, que também foi uma vitória. Titans, que era um time, né, que estava tancando. A gente viu isso aí. Titans, inclusive, que levou o nosso coordenador defensivo, Robert Saleh, para ser o coach deles. Né? Mas foi outro jogo também que o placar é até um pouco mentiroso, porque foi um jogo muito fácil. Esse jogo foi um jogo muito fácil. E no final, assim, a gente já estava com um terrão lá e
E o Titans conseguiu fazer alguns pontinhos, mas foi um jogo bem tranquilo. E aquilo, né? Uai, será que essa defesa do 49ers consegue. O ataque do 49ers consegue ficar abaixo dos 30 pontos? Ou é impossível? Porque assim, sua pontuação lá em cima. Todos os jogos, o ataque carregando a defesa, a gente falou, pronto, é assim que a gente O achou a ataque nossa chave da vitória. a reta final desse ataque dos 49ers foi impressionante, né? Porque acabou sendo um time de fato dominante, né? Apesar de nos playoffs ter baixado um pouco, mas era um time mais quente, era o ataque mais quente da liga. O Purdy quebrando as métricas, né? Tipo, ele lá em cima, o rei do third down, o dodge, tudo, o Purdy swing. Foi Exatamente. isso, né? Exatamente. O Purdy, quando ele volta, ele começa a quebrar todas as métricas de eficiência, de estatística de eficiência. Então, assim, a Exato. gente começa a se empolgar. E o interessante, né? Então, assim, inclusive, né, o Purdy seria possível ter voltado nesse jogo contra o Rams, desse arco aí que a gente falou, né? Que foi a arrancada de novembro. Mas o Mac Jones que segurou, e a gente até na época falou, né, que foi uma decisão interessante, porque assim, o Purdy voltando de lesão num jogo divisional com o Rams, um time bom, não ia ser bom para a cabeça dele, né? E até pra torcida, né? Assim, virar e falar assim, ah lá, voltou com esse cara, devia ter deixado o Mac Jones. Então, assim, podia gerar uma narrativa muito estranha. Sem dúvida. E aí entramos nesse hiato aí de várias pontuações, né? E por fim, né, vamos falar assim, então depois do arco 3, a arrancada de novembro, a gente teve o arco 4, que foi o December Football, né? E aí, infelizmente, no final também, a perda da divisão. Esse December Football é quase aquilo que o Ronaldinho falava, né? Tipo, quando tá valendo, tá valendo. É aqui que a gente separa os homens dos garotos. Exato, que você se prova, né? Sem dúvida. Então, assim, depois, né, recapitulando os últimos jogos do último arco, a gente ganhou dos Browns, 26 pontos na defesa do Browns, que é uma defesa absurda. 37 pontos no Titans. Aí a gente começa esse novo arco ganhando dos Colts, metendo 48 pontos. Né? Simplesmente 48 pontos. E aí a gente vai para o jogo contra o Bears, e foi aquele jogo, né, com o final mais emocionante possível. Jogo valendo o Seed 1 da NFC. Sim. O jogo já estava valendo ali, já estava na disputa da Seed 1. A gente consegue colocar 42 pontos no Bears, tá? E termina com aquela jogadaça da defesa do Saleh, né? Que foi, se eu não me engano, foi um cara só que foi rushar e voltou. Não, 2 caras foram rushar e 9 foram para cobertura, e o Caleb Williams fica em choque, erra o passe. Mas esse jogo aqui, para mim, ele marca uma coisa que a gente falou durante o ano inteiro, e vocês vão lembrar, que assim, essa defesa é ruim. O nosso ataque tem que resolver. Sim. E esse jogo, assim, o ataque resolveu e a defesa deu o sanguinho dela no final. Então, assim, deu um gosto de que, tipo assim, tomamos 38 pontos. Iludidos. Tomamos 38 pontos? Tomamos 38 pontos. Mas quando precisou, a defesa fez a jogada da partida. Porque os 42 pontos do ataque, a gente teve. Se a gente pudesse escolher uma música pra esse jogo, eu acho que podia ser aquele do Calypso, né? Que tipo, acreditei que era pra valer. Tipo, a lua me traiu, acreditei que era pra valer. E na verdade era só ilusão. E aí o último jogo desse arco, né, foi o fatídico jogo valendo a Seed 1 da valendo a NFC, Seed 1 da Seed NFC. e Seed 1 no caso, o campeão da Divisão Oeste. Da divisão, exatamente. Então foi o jogo no Levi Stadium. Nossa. Que aprontaram uma presepada de zicar o time, né, André? Total, né? Não se estreia uniforme novo em jogos assim. Em jogos decisivos, claro que não. Todo mundo sabe disso, aparentemente só o 49ers que não sabe. Mas foi aquele fatídico jogo que foi um jogo horrível, na minha opinião, horrível. Foi o placar mentiroso. O placar mentiroso. Para mim, esse jogo foi um jogo que a gente pode... É praticamente o Super Bowl, o que aconteceu no Super Bowl.
É, Coincidentemente, quando a gente pega as métricas de DVOA, né, o Patriots foi um time que a temporada inteira foi muito parecido com o 49ers. E nesse jogo aí, pra mim, foi a defesa de Seattle ganhando e o Sam Darnold não conseguindo ganhar. É isso, esse jogo foi isso. Porque o 49ers, ele tava avulso nesse jogo. Ele tava completamente avulso. Então foi o Sam Darnold que não conseguiu fazer nada e a defesa de Seattle que não deixou o 49ers fazer E nada. assim, o Santa Rosa não conseguiu fazer nada contra a pior defesa da liga, né? Eu não sei se tinha uma defesa pior que a do 49ers nessa altura do campeonato, mas assim, indiscutivelmente a pior defesa em pass rush, com uma secundária completamente quebrada, uma defesa sem um linebacker titular, os 5 machucados, tipo, os 5 que começaram os 53 do Rooster fora. Então assim, aí você falava, cara, o Sam Darnold só tá onde ele tá única e exclusivamente por conta dessa defesa geracional que Seattle conseguiu construir. é, é assim, eles. Esse foi um jogo ruim mesmo, né? Eu até andei elogiando bastante aí meu amigo Sandarno de Steve Young Ruivo. Amigo seu só, viu, André? Porque esse cara aí, Deus me livre. Não, mas assim, esse jogo foi abaixo mesmo, né? O que pode também mostrar que nesse dia a defesa de São Francisco fez um bom jogo, né? Porque assim, sendo sincero, nos playoffs o Darnold jogou muito bem, jogou pra cacete, assim, jogou muito contra o Rams, que era o segundo melhor time da liga. Foi o que fez valer, né? O título de Seattle, porque o Super Bowl, sei lá, acho que o Justin Fields ali teria ganhado aquele jogo com a performance que a defesa de Seattle teve, né? Eu diria que até o Mas. pipoqueiro do Lamar teria ganhado, inclusive Ah, sem amassado. dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, de qualquer forma, a gente fica com aquela. Eu acho que esse jogo, eu concordo, o placar foi meio enganoso, mas mostrou que foi disputado. Não foi o divisional, que o divisional realmente não teve conversa. Mas esse jogo da semana 18, assim, se a sorte tivesse do lado de São Francisco, quem sabe teria acontecido uma coisa engraçada ali nessa partida, né? Eu tenho uma constatação, na verdade não é uma constatação, né? É mais uma suposição que cabe completamente questionável, cabe tipo assim, várias ressalvas de quem quiser fazer, que assim, o tanto que o cenário em que the environment, tipo o ambiente que o cara está inserido, no caso ali do Sam Darnold, durante o jogo, quanto também o que se espera dele e a capacidade, e, tipo assim, o que ele cresceu, e ele até deu uma entrevista falando nas mãos do Shanahan, né? Que tipo assim, cara, ele saiu de um caos que era o Jets, que é tipo, meu Deus, que mentalidade, que franquia, que ambiente horrível. Aí ele vai para os 49ers, tipo, fala assim, que isso, dá pra. Nem sabia que futebol americano era desse jeito. Aí ele tem um jogo, tipo, tem uma temporada muito boa nos Vikings, e os Vikings caem no erro de não renovar com ele apostando no J.J. McCarthy, né? E ele vai para Seattle, e Seattle fala com ele, cara, você aqui não é protagonista. Você só precisa não espalhar a farofa. Não comprometa. E assim, eu acho que quando você vai com essa mentalidade Tirou para um a jogo, pressão, né? exato, ele não vê fantasmas igual ele via lá no Jets. Porque ele olhava ao redor dele do Jets e falava, cara, não tem ninguém aqui, eu tenho que me virar. E no Seattle era o contrário, ele falava assim, eu posso simplesmente conseguir um field goal aqui que os caras não vão conseguir fazer 3 pontos em seguida. Uma coisa. Eu também concordo com isso, né? Até certo ponto, no sentido assim, eu não acho que o Darnold virou nenhum QB estrela. Não acho que o Darnold vai ter uma regressão muito forte no último ano. Com Inclusive certeza. tem uma estatística do Darnold que é o seguinte: na temporada regular, eu não sei se é turnovers ou interceptação o dado, mas o Darnold foi o QB com maior número de, aí no caso, turnovers ou interceptações por um QB. Só que na pós-temporada ele não teve nenhum. Então, assim, teve essa questão de assim, o Seattle ele já vinha de alguns anos que o QB não era protagonista, com o Geno Smith, né? Desde que o Russell Wilson, aliás, desde alguns anos antes do Russell Wilson sair, né, que o Russell Wilson estava num declínio. E a gente pode ir até mais longe, tá? Porque o Super Bowl
que o Seattle ganha o primeiro, o Russell Wilson também não era protagonista. Tá? Ele desenvolveu, ele começou a ter aquelas sonhos de MVP, foi depois desse Super Bowl. Uhum. E, então, assim, eles vêm desses anos aí sem o Geno Smith sendo protagonista e falaram com o Darnold disso que você falou, né? E, assim, a mudança de ambiente é muito, muito forte mesmo, porque a gente vê alguns times que podem fazer o que for, os caras arrumam um QB bom, QB Talentos técnico geracionais. bom, talentos geracionais, e o time não muda, o time Não é sempre vai. aquela várzea, né? Você vê aí o Cleveland Browns, os caras ficaram com o Hugh Jackman lá, que era um técnico, para quem não sabe, que assim, ele teve as piores temporadas, ele ficou uns 4 anos ou 3 anos no cargo, tendo só temporadas horríveis, inclusive teve uma temporada, E ainda zero eram vitórias, 16, né? 16 jogos, e ficou 0-16. E o cara continuou no Browns. Então, assim, e hoje os caras lá perderam um técnico, né? Demitiram um técnico, e tinha um coordenador defensivo. Eu não sou fã de coordenador defensivo como head coach. Eu falo isso várias vezes, né? E para calar minha boca aí tivemos uma disputa entre 2 head coaches defensivos, mas foi a exceção, inclusive, dos últimos anos. Mas os caras tinham aí Jim Schwartz, que era o defensive coordinator deles, a defesa do Browns voando. E os caras, para quem não acompanhou, os caras fizeram o maluco de trouxa ali, tipo assim, deixando ele esperar a entrevista, o cara sonhando com a possibilidade de ser o head coach do Browns. E aí, na última hora, eles falam com ele: não, a gente não quer você, não. E o cara ficou tão bolado que agora ele anunciou que ele vai ficar 1 ano fora da NFL, Aham, sim. né? E aí a gente tava até brincando aí no off, eu tava falando, né, eu quero o Jim Schwartz de Defensive coordinator. Eu quero esse cara. O Shanahan tem que trazer esse cara. Esse cara aí, ele é o calcanhar de Aquiles do Shanahan. E ele tá com sangue no olho. E ele tá com sangue no... Traz esse cara. Só que ele decidiu ter 1 ano, depois do Browns fazer uma sacanagem com ele, 1 ano sabático. Então, assim, acho que o Sam Darnold teve isso como que é uma franquia vencedora, ficar lá sentado. E a gente pode falar isso até pro Mac Jones aí, ó. Sim. A diferença que fez pra ele, né? Total, é. Eu acho que assim, né, eu não vou cravar isso, mas eu acho que o Mac Jones pode ser o próximo Sam Darnold. Sam Darnold. Sam Darnold. Acho que o Mac Jones não tem o talento prospecto que o Sam Darnold tem, que Na verdade, os atributos físicos inerentes, isso, né? Isso, exatamente, né? O braço, ele tem os traços físicos, né? Não é à toa que ele foi draftado no top 3, se eu não me engano, né? Não, o Sam Darnold, sim. O Sam Darnold. Mas eu não duvido do Mac Jones ser o próximo Sam Darnold, né? A gente vai comentar isso futuramente, eu acredito que talvez não nesse episódio, mas assim, a moeda de troca que o 49ers tem agora é porque a visão sobre o Mac Jones mudou completamente depois desses jogos à frente do 49ers e das vitórias que ninguém esperava que o 49ers fosse ter sem o quarterback titular, né? E, inclusive, 2 coisas que eu trago aí. A vitória do Sam Darnold pode trazer um ânimo aí pra alguém querer buscar o Mac Jones. Sem dúvida. E teve sem um dúvida. episódio também de um QB aí, que era segundo QB, que foi trocado várias vezes, que era o Ted Bridgewater. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma temporada que o Drew Brees machuca. E se eu não me engano, tá? Eu vou falar aqui de cabeça, mas provavelmente está errado. Eu acho que ele jogou 5 jogos e ganhou 5. Ou jogou 8 jogos e ganhou 5. Foi uma coisa assim, bem parecida com o que o Mac Jones fez aí. E no outro ano, né, todo mundo querendo ele. Então, assim, pode ser que seja assim uma moeda de troca no futuro. Eu não passo pano nem elogio o front office com frequência, não, mas esse move de assinar por 2 anos com o Mac Jones foi um acerto gigantesco. E eu acho que isso, Matheus, desculpa, só complementando, eu acho que isso foi por causa da temporada que o Sam Darnold teve nos Vikings, viu? Sim, acredito também, viu, André? Aquilo falou, pô, peraí, se a gente conseguir a mesma coisa aqui, a gente garante que alguém vem fazer uma troca, alguma coisa assim. É claro que assim, acho que eles não contavam que apesar que contava, né? 49ers. Eu acho que já a insalubridade do ambiente esportivo no 49ers já, tipo, o cara já pensa, a gente vai perder o quarterback titular por uns 3 jogos, pelo menos. O QB reserva é lógico que vai jogar no São Francisco, não tem discussão. Eu não lembro quanto que foi a última temporada que o QB reserva dos 49ers não jogou. Tipo,
Tipo, sinceramente. Olha, realmente, hein? Porque, tipo assim, Não o lembro. Purdy aparece nisso, aí eu ia falar Trent Williams, o Trey Lance perde a temporada, né? O Garoppolo entra e tal. Aí antes disso, o Garoppolo e tal, e tipo, não, eu não lembro quanto foi a última Eu temporada que a chutaria gente teve. 2019, talvez. Eu acho que Não, 2019, 2019 do Garoppolo? o Ga- eu É, acho que ele Acho perdeu que foi algum esse jogo, mesmo. tá? Mas eu enfim. acho que não, cara. Quem era o reserva daquele time? Vou olhar isso Nem aqui sei, mano. agora. Mas o Garoppolo em Era o Brian 2000, Hoyer, não era o reserva? o Garoppolo Não sei, 2019, viu? ele jogou todos os jogos. É, Jogou todos jogou, os jogou. jogos? Todos 16 jogos. Acho que foi É, essa mas última mesmo temporada. assim, né? Aí em 2019 já 2020 ele vai pra. machucou. 6 jogos. Isso. Então, assim, voltando aqui, né, pro episódio, só pra gente terminar, o último arco, né, o arco 5, é o arco da pós-temporada, né, o fim do sonho. O primeiro jogo foi o wildcard contra os Eagles. E Foi. Eagles que foi aquele time que folgou na semana 18, né, porque já estava definido onde que eles Seria iam o É, estar campeão no da playoff. folgou pra divisão. jogar contra o 49ers. Folgou para jogar contra o 49ers, teve esse discurso. E assim, erraram tudo, tá, no ataque. Eu acho que a gente ganhou por causa disso. Teve mérito de defesa? Teve mérito do ataque? Teve. Mas eles erraram tudo. Tudo que podia. E, por fim, o divisional contra o Antes Seattle, de que você aí eu falar acho do que divisional, Pedro, assim, eu queria falar até aqui. Cara, que temporada dos 49ers? Ah, Seattle foi campeão do Super Bowl. Beleza, uma bosta. É, Mas, velho, que temporada dos 49ers? Ninguém dava um tostão furado numa aposta que o 49ers chegaria onde chegou. Ganhar o wildcard em cima dos Eagles, então, foi tipo assim, meu foi Deus. incrível, cara. Foi incrível. Foi Foi muito tipo assim, bom. não é o que eu queria, longe disso. Eu queria que o time tivesse saudável, que a gente tivesse chegado no Super Bowl e ganhado no Super Bowl em casa. Mas não tem como falar que essa temporada não foi muito mais longe do que qualquer torcedor esperava. Então, assim, é muito Eu mérito da concordo, tô comissão contigo. técnica, é muito mérito de alguns jogadores específicos do 49ers. Tipo assim, alguns jogadores que realmente foram capitães ali, viraram e falaram, chamaram a responsabilidade na hora que tinha que chamar. Óbvio que outros fizeram muita falta, né? Mas eu fico assim, tipo, eu não diria de alma lavada, porque a temporada terminou tragicamente com o Seattle campeão. Mas eu gostei demais do que, tipo, o Shanahan conseguiu fazer, do que o Purdy conseguiu fazer. E, tipo assim, o que fica para a próxima temporada é uma expectativa boa. Boa, sem dúvida. Então eu vou ser o do contra e vou falar o seguinte. A temporada foi muito boa, não esperava. Teve aquele remember lá do. Quando o Bolsa machuca, semana 3, me lembrou semana 3 do ano de 2020, quando a gente está jogando contra o Jets e a gente perdeu. Foi 3 jogadores para ACL. O Ou não, acho Thomas, que um Aquiles e 2 ACL, que foi o Garópolo, Thomas e o Bolsa. Então, quando o Bolsa machuca, na minha cabeça foi assim: acabou a temporada. Tipo, acabou. A gente tá sem wide receiver, nossa defesa não vai funcionar e o McCaffrey não tá jogando o que tá jogando, não sei o que vai ser desse time aí. E assim, surpreendeu, chegou mais longe do que eu esperava, isso aí foi bom. A vitória dos Eagles, mais uma vez, não é tirando o mérito do 49ers, mas o Eagles era um time mentiroso. Mas a gente ganhou. O que importa é que a gente ganhou Ganhou, e cara. a gente pode virar pro Eagles e falar que são fregueses, porque são que a fregueses. rivalidade só existe na cabeça deles. É isso. Não tem rivalidade quando só tem vitória de um lado, né? Então, são fregueses e isso foi muito bom pro time. Agora, para a próxima temporada, eu não falo que eu espero algo tão positivo, mas isso aí eu vou Super boa obrigação. mas eu deixo para falar nos próximos episódios. E aí entrando então no divisional, que foi quando Seattle fez o jogo que deveriam ter feito contra a gente Na na semana 18. semana 18. Foi um amasso, mas foi um amasso assim que o balde de água fria já veio na primeira jogada, né? A verdade é essa. Foi nesse nível, né? Eu acho que assim, a gente já entra sabendo que Seattle era favorito,
Eles estavam jogando em casa, estavam vindo de bye, e a gente falou assim, ó, se a gente fizer tudo direitinho, Dá pra tudo competir. redondinho, dá pra gente ganhar. Não, ganhar eu não sei, mas competir Teria que dar tudo certo. Sim, a gente poderia contar com o Sam Darnold tendo uma interceptação, a gente poderia contar com um fumble, aquelas tanto de jogada que Seattle teve contra a gente na semana 18, que era corrida, que no final não convertiam em nada. Então, assim, pensando, se a gente fizer tudo direitinho, a gente passa de Seattle e pega o Rams, aí o Shanahan ganha do McVay. Ganha do filho dele. Só que aí a primeira jogada é um retorno para touchdown. E eu tenho que fazer uma confissão. E aí já vem na cabeça, o Super Bowl de 2012, para quem acompanhou, o retorno do Baltimore Ravens de 101, sei lá, cento e quantas já. Cento infinitas. E aí já fica assim, a gente não vai ganhar esse jogo. Não vai. E aí já desanimamos, e aí o ataque não fazia. E a gente teve chance de voltar nesse jogo várias e várias vezes, mas o ataque não engrenava. Então E assim, deixa eu só confessar um negócio que eu gostaria. Eu parei de assistir esse jogo, assim, depois do retorno. Eu falei, eu vou ficar assistindo de lado aqui. Coloquei a televisão de lado e fui fazer outra coisa, porque eu já tava completamente desiludido, velho. Não, a fé acabou. Não sei, aquele momento ali não existia nada de faithful em mim. Eu confesso que eu parei de ver na interceptação. Mas durei bastante, inclusive, né? Então, assim, foi um jogo difícil de ver, foi difícil de engolir isso aí. Mas a gente vê aí que, e aí inclusive fica um parênteses aí, que a gente tem um problema grande, que não é o 49ers, que é essa defesa de Seattle. Essa defesa de Seattle, o que eles fizeram esse ano é absurdo. Histórico, né? Tem muita gente discutindo, que eles se chamam de Dark Side, né? Se Dark Side ou Legion of Boom, quem que é melhor? E eu tenho uma opinião sobre isso, que eu acho que essa defesa aí, ela é melhor que a Legion of Boom. E eu acompanho o relator. Porque a Legion of Boom, eles eram muito fortes na secundária, o que entrava na cabeça lá do QB. E aí tinha QB que conseguia se livrar disso aí. Por exemplo, lá você vê o Super Bowl contra o Patriots, que o Tom Brady conseguiu produzir, enfim. Agora, esse front seven de Seattle aí é papo de maluco. E aí entra na cabeça de qualquer quarterback. Qualquer. Não tem quarterback que com esses homens de 2 metros de altura, 200 quilos correndo atrás dele, fica tranquilo para passar. Né? Inclusive, eu acho que o Drake May bateu o recorde de quarterback mais sacado no Super Bowl desde sei lá quando. Mahomes contra Tampa Bay. Foi um apavoro, né? Então, assim, é um problema que teremos aí, porque é uma defesa nova, muito calouro. Problema para o futuro. Assim, e ela é um time que anula a sua possibilidade de jogo aéreo e de jogo terrestre, né? Então, assim, é muito complicado, eu não sei, graças a Deus eu não ganho para isso, eu não sei como resolver esse problema, isso é mais problema do Shanahan mesmo, ele que se vire. Que disse, perguntaram pro Shanahan o que fazer contra essa defesa. Ele falou, eu recentemente enfrentei eles 2 vezes e não fiz nenhum touchdown. Eu não sei. Isso foi muito bom, né? A sinceridade dele foi tipo assim, eu não sei se foi desesperadora ou cômica, mas é tipo assim, o traje cômico. Ele participou aonde? Ele tava comentando o jogo em alguma TV? Eu só vi no Twitter, André, então não sei exatamente onde ele falou. Eu acho que foi uma entrevista no Super Bowl, ou pós-Super Bowl. Porque por ser no estádio do 49ers, né, era pessoas... parece que ele tava comentando, eu vi isso em algum lugar. Que ele tava atacando de comentarista nesse Super Bowl. Eu vi ele quebrando uma televisão, lançando uma bola. Excelente comentário, eu vi isso. E assim, né, brincadeiras à parte, eu também acho que assim, mesmo que ele soubesse, e aparentemente ele não sabe, acho que mesmo se ele soubesse, ele não falaria, né? É uma coisa que ele vai levar e vai testar na temporada. Mas enfim, né, fechando aqui, essa foi nossa temporada. Então, indo agora para a conclusão, né, do recap da nossa temporada e para dar uma pincelada no que a gente espera agora para os próximos
para as próximas semanas, próximos meses, né? Que a NFL ela não para, ela sempre tem alguma coisa rolando. Para começar, eu queria dar algumas notícias. A primeira, né? O Raheem Morris, ele ex-coordenador ex-head coach dos Falcons, que é um baita coordenador defensivo, virou o nosso coordenador defensivo. Gostamos muito. Sim, acho que era a melhor opção se não fosse o Jim Schwartz, que está no ano sabático, como a gente falou. Então é uma boa. E é um cara assim que talvez agora que fracassou como head coach, talvez ficar um tempo, né? Queira ficar um tempo, né, como coordenador defensivo. Outra coisa que aconteceu foi que o nosso querido Keion White, aquele jogador que a gente trocou contra os que veio dos Patriots, né? Levou um tiro no tornozelo. Eu gostaria de dizer que qualquer empresa de proteção com Kevlar que quiser patrocinar o 49ers, nós estamos aí. O cara, aparentemente a história é, ele estava num restaurante, estava rolando uma briga no restaurante, ele não estava na briga, interessante o jogador da NFL não estar na briga, e veio uma bala perdida e foi no tornozelo dele. E aí... Parece que foi um rapper, né? Sim. Que meteu um pipoco. Foi um rapper Lil alguma coisa. E Lil Baby. E simplesmente o cara tava lá no momento errado, no lugar errado, tomou um tiro no tornozelo e vai ter que fazer, ou vai fazer uma cirurgia. Acho que ele já fez. Fez a cirurgia. E assim, minha teoria, eu falei com o pessoal, é que ele absorveu tanto o campo magnético da subestação, exatamente, que agora ele tem um próprio campo magnético e ele atraiu a bala no tornozelo. Então, porque eu já desisti de achar que são coisas muito naturais, são coisas que a ciência ainda não conseguiu provar, mas que existem. Não tem explicação, realmente não tem explicação porque a gente não desconhece, mas existe um coisa aí, velho. E por fim, né, então assim, né, eu queria perguntar para vocês o que vocês mais esperam aí até a próxima temporada, né? O que vocês esperam, onde vocês acham que o 49ers vai ter que trabalhar mais, ou que vocês acham que o 49ers vai ter mais sucesso. Vou começar aí por você, André. O que você está mais esperando aí para o 49ers até a próxima temporada? Eu acho que essa é uma temporada que, como você comentou, não sei se foi você ou o Matheus, ela vem acho que o Matheus, vem numa perspectiva mais otimista, eu diria, né? Apesar de todo o drama durante a temporada e o final meio melancólico, ela vem muito otimista comparado com o ano passado, por exemplo. Então eu acho que tanto em free agency quanto em draft tem boas possibilidades. Eu estou bastante curioso com essa free agency. São Francisco tem espaço no cap e eu acho que o John Lynch ele já mostrou, né? Esse front office já mostrou que consegue ser agressivo, né? Eu acho que eles devem ter feito uma boa avaliação do que o Purdy entregou e do que dá para esperar desse time. E eu não ficaria surpreso se São Francisco fosse um time bastante ativo em trocas assim nessa off-season e também na própria free agency, né? Aprontar alguma coisa por aí. Então acho que essa é a minha expectativa nesse momento. Legal. E você, Matheus, o que você espera aí? O que você está querendo ver o resultado? Olha, eu tô muito ansioso para saber a leitura do 49ers sobre ele mesmo. Porque isso vai dizer o nosso comportamento nessa pós-temporada. Porque se eles lerem um time, e eu não vou falar a minha perspectiva não, tá? Porque eu já tenho. Mas se eles lerem um time como um time que faltam peças para alcançar um playoffs e ser campeão do Super Bowl, porque inclusive o Fred Warner deu uma declaração hoje falando que ano que vem o Super Bowl é dos 49ers. Então, assim, a leitura interna dos 49ers é muito relevante para como a gente vai se posicionar nessa pós-temporada. Pré-draft e pós-draft, né? Quando no novo ano da liga, que começa ali março, se eu não me engano, não é? Março. Então, assim, eu tô muito ansioso para saber como que a autoavaliação e autocrítica do 49ers. E tipo assim, eu não vou nem falar assim, não tem como ser uma temporada de lesão toda de novo igual foi esse ano. Porque tem, o 49ers é capaz. Claro que tem, né? E esse ano é lógico par. que tem.
E como a gente sabe das coisas que perambulam pelo 49ers, então assim, pode acontecer. Mas a leitura dos 49ers vai ditar o ritmo dessa temporada pra gente. Eu tô muito curioso com a autoavaliação deles, tá? Tô contigo. Legal. Depois a gente tem que explicar essa teoria aí do ano par, ano ímpar. Fica para os próximos episódios, fica a curiosidade para vocês. Eu tô virando o Mas- cara das superstições, né? Mas o que eu queria dizer aqui é que o que eu espero nessa temporada, nessa pós-temporada, nessa pré-temporada, eu quero saber do draft, sinceramente, porque eu acho que a gente vai ter que passar, a gente acabou passando sem querer, startando sem querer nessa temporada o que eles chamam de silent rebuild. A gente está forçando uns jogadores que não eram para estar lá, calouros e etc. Mas o resultado já começou a ser um animador. E acho que, assim, não gosto muito dessa free agency, para ser honesto. Não acho que tem nomes que vão resolver a vida do 49ers. E o 49ers tem a média de idade mais alta da liga, né? E eu acho que a gente tem que despertar para isso. Tipo assim, Trent Williams está chegando ao fim da carreira, McCaffrey é running back, já tá velho para running back. E Kittle, né, só volta no final do Bolsa tá ano. na reta final. Então, Sim. acho que nem tanto, né? Talvez ele não vai ser esse jogador que dispute o Defensive Player of the Year mais, mas é um cara que vai contribuir com certeza. Igual o Armstead ainda estava contribuindo aí no Jaguars, né? Então, assim, acho que dá para jogar. Mas a minha opinião é que, assim, a gente tem que começar a investir nessa nova janela. É claro que não é abrir mão da temporada, acho que a gente tem condição de disputar sim playoffs e quem sabe como é que vai ser. Mas eu acho que a gente precisa de peças importantes que precisam ser desenvolvidas com o tempo, que é o L, que é wide receiver e principalmente defensive end, né? O pass rush. A gente já tem alguns nomes interessantes, mas eu quero ver como que o 49ers vai comportar e se ele vai entender o que o Matheus está falando, que talvez a gente tenha que passar por esse silent rebuild ou não um rebuild completo, mas um parcial para a gente continuar competindo. E não gostaria de ver o 49ers gastando muito cap agora nessa free agency. Então Sabe, o que eu acho, cara, o que eu espero, na verdade, né? E aí é totalmente wishful thinking, né? E aí eu falei que tô empolgado para free agents, mas você tocou no ponto do draft. Cara, São Francisco, e aí a gente fala de John Lynch, mas assim, o front office, né? A galera que escolhe jogador lá, né? Já vimos um milhão de teorias aí, que o Lynch manda, não manda. Então vamos colocar na conta de todo mundo. Esse time precisa draftar alguma estrela. É isso. Fazer o que o Seattle fez. Eles chamam de blue chips, né? Eles têm que achar. Eu acho que o blue chip, na real, é até aquele cara que você drafta já sabendo que, ó, esse aqui é certeza garantido. Pois é, mas aí tipo, é essa blue chip que eu acho que faz falta hoje no elenco. Não, Por isso que a gente mas tem uma assim. média de idade tão alta, sabe, André? Não, Porque se a gente sim, acertar no primeiro round, a gente tem um cara novo e confiável por mas na 5 posição anos. que São Francisco tá, é muito difícil pegar um Sim. desses caras, tipo, um blue chip era o Nick Bosa, por exemplo, né? Mas, cara, tem que dar um jeito. E sim, é lógico que isso é difícil pra caralho, né? Se fosse fácil você draftar uma estrela, A gente não. não tinha draftado Salomon Thomas. Não, e assim, o que eu dou uma colher de chá pra esse time é porque esse front office já conseguiu. Eles já draftaram o Fred Warner, já draftaram o Kittle, já draftaram o Nick Bosa, já draftaram, sei lá, né, alguns outros grandes jogadores aí. Mas eu acho que a gordura que tinha naquela base de talento tá muito já tá no magra, já tá limite, tá bem super desgastado. magra. A gente Tá não tá nem magro. próximo de um Aguiu. Marmoreio nível 1. Não, não, exatamente. Então, assim, é uma pressão, cara. Eu acho que é uma pressão em cima desse. Eu, sinceramente, avaliando aqui, a gente já falou, fizemos lá o nosso programa de recap da temporada. Recap da temporada, não. Recap dos jogadores, do plantel, dos 49ers. Eu não tô empolgado com essa classe desse ano. Se o melhor jogador que a gente chegou em consenso foi o Upton Stout, eu não vejo esse cara sendo uma estrela da liga no Nos momento próximos nenhum anos, da né? carreira dele. E tomara que eu faça uma zicada gostosa aqui, mas se esse front office
chegou a hora, não dá para esperar mais. Tem que trazer talento. Até porque, né, o Uptown Stout, eu vou deixar um conceito pra gente explicar no próximo episódio. Ele não é um jogador que eu considero como Premier Position. Então, Não depois, é. nos próximos episódios, a gente vai falar sobre draft, a gente vai falar sobre free agency, a gente vai ter o dossiê John Lynch, dossiê Kyle Shanahan. Então, fica aí, né? Não abandone a gente nessa pré-temporada agora, porque a gente tem muita coisa para falar. É agora que a gente, né, vê se o time vai para frente ou não. Então, obrigado por vocês que acompanharam a gente aí nessa primeira temporada, mas não para, então vamos junto. E eu queria, André, considerações finais. É isso, galera. A gente agradeceu vocês aí por nos acompanhar durante a temporada. Reforço com o Pedro. Continue nos seguindo aqui. Tem muita coisa para falar. Estamos só começando, de fã para fã. E tamo junto. Boa. Matheus, considerações finais. Sendo prolixo aqui, né, repetitivo, valeu demais, gente. Essa temporada agora, a segunda temporada do podcast, que vai chegar nessa season nova, promete demais, acredita na gente, porque a gente tá com muita coisa legal, muito projeto bacana de, tipo, tanto contar a história do 49ers lá de trás, quanto contar a história do que tá por vir. Então vai ser muito bacana. E eu queria deixar um take aqui. Parabéns, Patriots, por só perder pro quarterback medíocre no Super Bowl. É isso aí. Pessoal, então muito obrigado, né? E continue acompanhando a gente. Sigam lá, @FaithfulTalkBR em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Instagram e Twitter, o X. Deixa um curtir aí, quem estiver assistindo no YouTube, quem estiver assistindo no Spotify, dá uma seguida aí na gente, que isso aí também ajuda. E vamos junto, que essa próxima temporada aí, eu acredito que a gente vai ter algumas coisas animadoras e reveladoras, eu diria. Nos próximos episódios vamos falar sobre isso. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Até! Go Niners! Valeu!